O Brasil é um país urbano. De cada 10 pessoas vivendo aqui, 7 estão nas grandes e médias cidades. As razões para isso podem variar, mas acabam terminando em um mesmo foco: a busca por oportunidades. Vá a lugares que transitam massas de pessoas, como um terminal de ônibus ou uma estação de trem e metrô, ou mesmo um trânsito em períodos de pico, e você vai perceber isso de modo muito claro. As pessoas acordam correndo para o trabalho. Muitas fazem a primeira refeição do dia às pressas. Há quem prefira comer nas barraquinhas desses pontos de fluxo de pessoas, ou em padarias. Nesses casos, a oferta não varia. A comida vai ser sempre muito gordurosa. Vimos o preço que pagamos pela revolução industrial e a acelerada urbanização. As pessoas abandonaram um estilo de vida simples, natural, comum no início do século passado. Lotaram as grandes cidades, sofreram uma mudança brutal nos hábitos de vida. Passaram a comer mal, comer muito e fazer pouco ou nenhum exercício físico. O resultado disso não podia ser pior. Se eu tivesse que definir de uma forma direta e prática as consequências dessa má alimentação e dessa vida sedentária, que consequências o senhor destacaria? Bom, provavelmente uma das principais que a gente está vendo aí é aumento de peso. Né? Isso que, né? Comer muita gordura, muito concentrado, grande quantidade e não gasta, né? Não tem uma atividade física, então o camarada vai começar a engordar. Né? Ao engordar, aí vem os problemas agora decorrentes desse ganho de peso. Então aí vem a pressão alta, tá certo? Aí vem a resistência à insulina, ou seja, o corpo produz insulina, mas a insulina não consegue mais resolver o problema, ou seja, não consegue colocar aquele mundo de açúcar que ele comeu, né? Não só em forma de açúcar, mas daqueles alimentos que acabam se transformando no corpo em açúcar. Esses açúcares não conseguem entrar nas células porque a insulina, embora exista, não consegue, vamos dizer assim, abrir, né, as células para que aquele açúcar entre lá dentro. Então há um que nós chamamos de resistência à insulina. Consequentemente, o açúcar começa a ficar no sangue. Então isso é o início daquilo que nós conhecemos como diabetes. Essa dieta, mais dia menos dia, vai te adoecer e finalmente você vai morrer prematuramente, certo? Além de ter uma qualidade de vida ruim, tá entendendo? Então, se você ainda não se convenceu, né, da necessidade de mudança, então o que eu posso dizer? Mude antes que seja tarde demais. Felizmente, muitas pessoas estão descobrindo que o primeiro passo para resolver este problema é reagir e buscar um novo estilo de vida. Gente como Isaías, um empresário que aprendeu a viver melhor depois de um dramático episódio. Um determinado dia, pela manhã, eu tive uma indisposição muito grande e essa indisposição me levou ao hospital. Era um mal-estar e não tinha razão, não tinha causa, não dava para identificar e eu fui ao hospital e passei o dia inteiro no hospital. Ao final da tarde, um dos médicos que chegou, que rendeu a doutora que estava me atendendo, ele suspeitou que eu estava com um princípio de infarto. Aí eu fui para a Unicordes e naquele momento fui submetido a uma cirurgia para fazer um cateterismo. E esse cateterismo identificou, na realidade, que eu não estava com um princípio de infarto, porque eu não tinha nenhum entupimento nas veias e isso me deixou um pouco aliviado. O diagnóstico foi um elevado nível de estresse. Eu tinha uma vida... Eu não parava para nada, só parava mesmo para dormir, quando tinha sono. E aí foi então, nesse momento, a partir daí então que eu vi que eu precisava mudar. Mudar o meu estilo de vida, o meu estilo de trabalho, meu relacionamento com as coisas, com as pessoas. Mudei a questão principalmente alimentar, porque eu passei a ingerir alimentos mais saudáveis, como frutas, legumes. Eu faço caminhada que eu não fazia, não tinha nenhuma intenção em fazer, até porque achei que nunca ia precisar fazer esse tipo de coisa, porque sempre me gabei de uma excelente saúde. Mas a gente vê que não é bem assim. Existe um momento que
que você tem que, se você tem uma vida desregrada como eu tinha, vai ter um momento que o corpo vai dizer para você que tá bom, é o momento de você mudar e parar. Eu poderia sintetizar tudo isso numa palavrinha só: qualidade de vida, que eu não tinha e hoje eu tenho. O grego Hipócrates, considerado o pai da medicina, dizia que não existem doenças, e sim doentes. É evidente que não se trata de ignorar vírus, bactérias ou outro micro-organismo catalogado pela ciência como agentes patogênicos. Mas é preciso entender que a doença decorre da condição do organismo e o nível de agressão a que ele é submetido pelas pessoas. Compreender isso é dar um passo importante para se ter uma vida com mais saúde e com mais qualidade. Cerca de 100 anos atrás, a escritora americana Ellen White falou sobre um poder que trabalha pela saúde humana. Veja o que ela escreveu. Por intermédio de agentes naturais, Deus está operando dia a dia, hora a hora, momento a momento, para nos conservar em vida, construir-nos e restaurar-nos. Quando qualquer parte do corpo sofre um dano, principia imediatamente um processo de cura. Os agentes da natureza põem-se em operação para restaurar a saúde. Esse é o ideal divino para a saúde humana. A responsabilidade das pessoas é colaborar para esse processo natural por uma vida saudável. No próximo episódio, você vai saber mais sobre uma epidemia moderna, a obesidade. Vai entender por que este assunto está sendo considerado um grave problema de saúde pública. Até lá!